E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Nessa videoaula, resolverei um exercício envolvendo a lei dos senos. Lei dos senos é um importante teorema que relaciona lados e ângulos em um triângulo qualquer. Então, para qualquer triângulo de lados A, B e C, a lei dos senos estabelece as seguintes relações: que A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta, que é igual a C sobre seno de delta. Como que eu faço para entender melhor esse teorema? Começando aqui desse lado A. Então, eu pego o lado A e vou dividir ele pelo seno do ângulo que faz oposição a esse lado. Qual o ângulo que faz oposição a esse lado? É o ângulo alfa. Então, ficará A sobre seno de alfa. Aí eu escolho um outro segmento. Nesse caso, eu vou escolher o segmento B. Então, essa divisão será igual a o lado B dividido pelo seno do ângulo que faz oposição ao lado B. Qual é o ângulo que faz oposição ao lado B? É o ângulo beta. Então, vai ficar lado B dividido pelo seno de beta, que é igual ao outro segmento, no caso aqui o segmento C, dividido pelo seno do ângulo que faz oposição a esse lado. Qual é o ângulo que faz oposição a esse lado? É o ângulo delta. Então, ficando da seguinte forma: C dividido pelo seno de delta. Vejamos, então, a aplicação desse teorema na prática. Na resolução do exercício, também consultaremos essa tabela com os valores dos senos dos ângulos notáveis até 180 graus. Exercício. No triângulo abaixo, calcule a medida do lado CA. Então, o meu objetivo aqui é calcular o valor do lado CA. Como eu não conheço o valor do lado CA, eu vou chamar ele de X. Lembrando do teorema, então temos aqui o teorema: A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta, C sobre seno de delta. Então vamos lá. Eu quero descobrir o valor desse x. Então, aplicando o teorema, vou pegar o valor desconhecido que eu quero descobrir, o x, e vou dividir ele pelo seno do ângulo que faz oposição a esse lado. Qual é o ângulo que faz oposição ao lado x? É o ângulo de 30 graus. Então, vai ficar x sobre o seno de 30 graus deve ser igual a... Qual lado que eu conheço aqui? Eu conheço o lado CB. Não sei nada sobre o lado BA. Então, eu vou utilizar o valor que eu já conheço, que é o 10. Então, essa fração é igual a 10 sobre... Eu vou pegar, então, o valor 10 e vou dividir pelo seno que faz oposição ao lado de medida 10. Qual é o ângulo que faz oposição ao lado de medida 10? É o ângulo de 120 graus. Então, vou dividir pelo seno de 120 graus. Substituindo agora os valores de seno de 30 e seno de 120 graus. Então, vai ficar x sobre, consultando a nossa tabelinha lá, seno de 30 graus é igual a meio. E seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Voltando para o exercício.
Então, x dividido por seno de 30 graus é igual a meio, igual a 10 dividido pelo seno de 120 graus. Seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Resolvendo essa equação, eu vou repetir o x dividido por meio e vou arrumar a expressão depois do lado do igual. Divisão de fração. Copio o numerador, que é o 10, e vou multiplicar pelo inverso da fração do denominador. Então, vou inverter essa fração de raiz de 3 sobre 2 para 2 raiz de 3. Próxima etapa. X é igual a 10 vezes 2, 20, sobre a raiz de 3. Esse meio que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. 1 sobre 2. Então, o x ele é igual a multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 20 vezes 1, 20, dividido por raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Isso será igual a 20 dividido por 2, 10 sobre a raiz quadrada de 3. Racionalizando essa expressão, para eu fazer isso, basta eu multiplicar o numerador, o denominador, pela raiz quadrada que está no denominador, no caso, a raiz de 3. Então, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 3, nós obteremos 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, é igual a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, o valor do x é igual a 10 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Essa, então, é a solução para o nosso exercício. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau!